Êxodo, capítulo 20, eu vou ler apenas o prefácio dos 10 mandamentos, versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar. Amado e soberano Senhor, nós exaltamos o teu nome, gratos, porque mais uma vez, no dia do Senhor, a tua igreja atende a santa convocação e se reúne para adorar o teu nome bendito. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela grande obra de salvação que nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, pela obra de santificação do teu Espírito, que está formando em nós o caráter de Jesus, o nosso irmão mais velho, pelo privilégio de poder neste mundo ser sal da terra, luz do mundo, ser embaixadores do Senhor, conclamando os homens a se renderem, a se prostrarem diante do Senhor. Que nesta manhã, ó Pai, mais uma vez, o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da Escritura, para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, há uns 3 ou 4 anos, nos reuníamos em um acampamento de jovens, e o tema do acampamento era exatamente os 10 mandamentos. Naquela ocasião eu condensei os mandamentos em algumas palestras, para poder conseguir falar rapidamente no retiro. E eu quero voltar a retomar os 10 mandamentos, que são um texto bastante importante, inclusive destacado dentro da nossa confissão de fé, dentro dos nossos catecismos. O catecismo, tanto o catecismo breve quanto o catecismo maior de Westminster, trazem uma sessão inteira falando a respeito dos mandamentos. E isso é importante de falar, porque para muitas pessoas, muitos evangélicos, os mandamentos caíram em desuso. Muitos olham para os mandamentos dizendo que isso é coisa do passado, isso é coisa do tempo da lei, e que agora, no tempo da graça, nós não precisamos mais olhar para os mandamentos, e dizem alguns, nós só precisamos do mandamento do amor, sem explicar o que é isso. Ninguém consegue definir o que seria o tal mandamento do amor, enquanto a Escritura já definiu isso há muito tempo. Quando, por exemplo, o judeu já declamava aquilo que é chamado de Shema, nós cantamos agora: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É exatamente esta a resposta que o Senhor Jesus Cristo vai dar aos fariseus do Novo Testamento, quando eles vão questionar: Senhor, qual que é o mais importante dos mandamentos? A resposta é o Shema. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas ele fala um pouco mais, ele diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E assim então Jesus resume os 10 mandamentos nestes 2 mandamentos, porque quando você olha para as tábuas da lei, é isso que você tem. Você tem 4 mandamentos que se referem diretamente a Deus, 6 mandamentos que se referem ao próximo, ao amor ao próximo. Hoje nós temos aqui o prefácio dos 10 mandamentos, e você precisa lembrar que o finalzinho do livro de Gênesis termina com José estando ali no Egito com o povo de Deus. Ele tinha se tornado o governador depois daquele período, aquele longo período de fome. A família tinha ido até o Egito, reencontraram José, que Jacó pensava que estava morto, e agora este homem é o mais poderoso do Egito, e o povo vive ali um bom tempo, até que morre José, e o livro de Êxodo inicia
de uma forma bem distinta e diferente, dizendo que se levanta um faraó no Egito que não conhece José. A despeito de toda a história e de tudo que José representou para o Egito, José salvou o Egito. José foi usado por Deus como governador para salvar não só o Egito, como todo mundo. Todo mundo ia comprar comida de José. O povo de Deus foi preservado por conta de José. E ainda assim o livro começa dizendo que se levanta um faraó que não conhece a José, ele não toma conhecimento deste homem. E então o livro de Êxodo começa mostrando que este povo que foi para o Egito e que era um povo pequeno começa a se multiplicar, o que causa bastante preocupação ao faraó. O faraó tem uma preocupação de que se este povo cresce muito, eles vão acabar tomando o Egito. Então ele vai tentar acabar com este povo por duas vezes. Ele vai afligir este povo ali no seu trabalho. Este povo ficou escravo durante 430 anos. E mais ainda, ele decretou que todo menino nascido dos deveria ser morto. É nessa ocasião então que você tem o início da história de Moisés, que é o escritor não só do livro de Gênesis, quanto dos 4 outros livros do Pentateuco. Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia e ele nasce nesse período conturbado. As parteiras, temendo a Deus, não quiseram então matar os meninos. Um destes meninos, Moisés, que foi parar na casa da filha de Faraó. Você sabe que lá no capítulo de número 3, se você voltar aí a sua Bíblia, você tem o relato de Deus se apresentando então a Moisés, que aqui já está adulto, e dizendo que Moisés iria ser usado para libertar o povo do cativeiro. Moisés fica em dúvida. Então, Deus vai se apresentar com o seu nome pactual, dizendo a Moisés que ao se apresentar ao povo, ele deveria dizer que o grande eu sou, que o Deus que sempre existiu, foi que havia enviado Moisés para a libertação do povo. Então, lá no capítulo 19, você toma conhecimento que no 3º mês da saída dos israelitas do Egito, o povo se acampou no deserto do Sinai, em frente ao monte. Você sabe que esta saída do Egito, ela foi bastante conturbada. Faraó não queria deixar o povo embora, Deus precisou julgar o Egito. Você tem o episódio das 10 pragas, sendo a última a pior das pragas, quando Deus elimina os primogênitos do Egito. E a razão para que Deus faça isso é que Faraó não estava deixando Israel, o primogênito do Senhor, ir embora, ser liberto para adorá-lo. Então, ali no pé do monte, Deus manda Moisés lembrar ao povo que ele os havia tirado do Egito e que agora, diligentemente, eles teriam de ouvir a voz do Senhor. O povo vai responder dizendo que estava disposto a fazer tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E então Moisés sobe ao monte a fim de receber a lei do Senhor. Como eu disse, os versículos 1 e 2 são o prefácio dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são toda a lei do Senhor, toda a lei que o Senhor deu ao povo de Israel, mas todas as outras leis, tanto as leis cerimoniais que regulavam o culto, quanto as leis civis que regulavam a nação de Israel, todas elas partem da lei moral que está resumida aqui nos 10 mandamentos. Como eu disse, relação do homem com Deus, relação do homem com o seu próximo. No verso 1, o texto diz: então falou Deus todas estas palavras. A despeito dos 430 anos que o povo ficou sem ouvir a voz do Senhor, entre aspas, porque Deus estava de fato agindo no meio do povo, mas o povo
em cativeiro, ficou praticamente um período de 400 anos, semelhante àquele que vai ficar mais à frente, sem ouvir a voz do Senhor. Agora o Senhor diretamente fala ao povo. E é bastante interessante isso, porque você tem a escravidão, um período de cerca de 400 anos, Deus falando ao povo. Você vai ter no período interbíblico, depois de Malaquias, 400 anos chamados de silêncio, e Deus falando ao povo, mas de forma ainda mais gloriosa do que quando falou no monte, porque ele vem ao mundo nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus habitou entre nós e falou diretamente aos homens. No verso de número 2, o caráter desse Deus que está falando a Israel está sendo apresentado. O texto então ensina a respeito de quem é o Deus da aliança, quem é o Deus do pacto, quem é este Deus que tira Israel do Egito, da casa da servidão. O texto então mostra que esse Deus, o Deus do pacto, é um Deus soberano. Ele começa dizendo: eu sou o Senhor. Se você notar na sua Bíblia, as palavras Senhor está em caixa alta, e eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Todas as vezes que a palavra Senhor aparece em sua Bíblia, traduzida como caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, é porque o nome hebraico que ali está é o nome pactual do Senhor, Yahvé. É assim que Deus se apresenta a Moisés: diga que Yahvé está enviando você, que é traduzido lá como eu sou, palavra que está o tempo todo na boca de Jesus e que nós estamos vendo no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou. O tempo todo ele está se apresentando como o próprio Deus, e é assim que Deus está se dirigindo ao povo: eu sou o Senhor. Deus está mostrando ao povo que quem está dando a lei, ou que quem vai dar a lei, não é um qualquer. O dono da lei, o Senhor da lei, é o Senhor do pacto. É o Deus que soberanamente decidiu se relacionar com o seu povo por meio de um pacto. E é por isso que ele começa lembrando ao povo: eu sou o Senhor. Isso é importante dado ao contexto histórico. O povo está há 400 anos recebendo ordens de um faraó. Faraó é o grande soberano do Egito. Faraó é aquele que fala e as coisas precisam acontecer. É aquele que fala e as pessoas precisam se dobrar e obedecer, sob pena de serem punidos. E agora então, Deus, que mostra todo o seu poder perante Faraó, confrontando não só Faraó, como todos os deuses do Egito, quando ele manda as 10 pragas, está dizendo: o soberano sou eu. Se há de fato um soberano, este soberano sou eu. Eu sou o Senhor. E então imagine como isso impacta o coração de um povo que está saindo da escravidão, que não tem muito para onde ir, que está em fuga, e que sabe que o Deus que os tirou com uma promessa de levar para uma nova terra é o Deus que está acima de todos os homens. Ele está acima do próprio faraó do Egito. E então este Deus, ele tem o direito de requerer do povo qualquer coisa que ele queira. É por isso então que antes de dar a sua lei, ele diz: eu sou o soberano. O povo deveria então obedecer totalmente, integralmente a esse Deus. A esse Deus que amorosamente está dando a sua lei ao povo. E mais ainda, o entendimento aqui por parte do povo de que a lei estava sendo dada
por esse Deus soberano deve produzir, ou deveria produzir, temor e reverência no coração. O povo deveria pensar muito bem naquilo que iria fazer. A lei precisava estar diante deles, a lei precisava estar no coração, como diz o salmista, para que o povo não pecasse contra o soberano Deus. Este Deus é soberano e governa sobre tudo e sobre todos, tendo o direito de prescrever aquilo que o povo deve fazer e aquilo que o povo deve deixar de fazer, deve abrir mão. Então a primeira razão que você tem aqui para dar atenção à lei de Deus, aos 10 mandamentos, é que ela procede de um Deus santo e soberano, de um Deus que está acima dos governantes deste mundo. Nós temos lá no Salmo de número 2 a notícia de que os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Neste mundo, muitos já tentaram se levantar e estabelecer reinados, impérios, soberanias. O próprio Faraó, que foi deixado lá no Egito com o seu povo, era alguém visto assim em todo o mundo. Mas acima de todos os reis, acima de todas as autoridades, acima de principados e potestades, está o Rei soberano, que tem o direito de requerer do seu povo e de todos os homens, ainda que não sejam seus súditos, ainda que não tenham se dobrado a ele, obediência. Logo, quando você olha para os 10 mandamentos, você precisa olhar como ordens de um Deus santo, soberano e amoroso. E infelizmente não são poucos os cristãos protestantes que não conhecem os 10 mandamentos, não sabem. Se você fizer uma pesquisa com os crentes que você conhece, principalmente se não forem de tradição reformada, ou presbiterianos, ou de alguma igreja reformada, você não os verá falando da lei e sabendo a lei do Senhor. E se você pedir em ordem, aí o negócio complica um bocado mais. Isso se dá, meus irmãos, pela falta de compreensão do que é a santa lei do Senhor e da importância que há em cumprir os mandamentos do Senhor. Porque nós conhecemos vários textos de cor, textos que vezes falam ao coração. Quando você está angustiado, às vezes vem ao seu coração que o Senhor é o seu pastor e que nada vai faltar a você. Ou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou ainda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você reparar direitinho, a maioria dos textos que nós conhecemos e falamos de cor são textos que têm a ver com as promessas que Deus tem para nós. E eu sempre lembro de um professor meu do seminário, reverendo Sebastião Arruda, que já no primeiro ano de seminário falou um bocado mal daquelas caixinhas de promessa. Antigamente isso era bastante comum, né? Até no meio presbiteriano. Hoje em dia eu não sei a quantas anda, mas as caixinhas de promessa são aquilo que o nome diz, uma caixinha cheia de papeizinhos com as promessas da Escritura. E não era incomum você ver crentes que todo dia de manhã acordava e tirava uma promessa e ficava feliz com a promessa que ali estava. Então o reverendo Sebastião dizia que ele faria uma caixinha de obrigações. Ele ia colocar só as obrigações que a Escritura coloca para o homem, para todo dia ver se o crente levantava e tirava, se ele ia olhar para aquela caixinha com tanta alegria assim. Mas deveria, porque é um privilégio
poder obedecer à lei do Senhor, privilégio dado aos crentes, porque a despeito da lei ter sido dada por um soberano, que obriga todos os homens a cumpri-la, somente crentes têm o poder de fazer isso. Somente aqueles que foram libertos por Jesus Cristo conseguirão colocar em prática os 10 mandamentos. Logo, é uma obrigação, mas é um privilégio dado aos crentes, de poder honrar o seu Senhor, libertos do pecado, sujeitos agora à santa lei, que é chamada na Escritura de lei da perfeita liberdade. É por isso que você precisa olhar para os 10 mandamentos e decorar os 10 mandamentos. Quando alguém pergunta assim, qual é o 7º mandamento? Precisa vir na ponta da língua. Qual é o 9º mandamento? Não precisa aquele negócio, sabe, que você fica pensando, peraí, esse. Não. Os 10 mandamentos precisam ser decorados e cumpridos, para que o soberano Deus seja glorificado. E então, no poder do Espírito Santo, você pode se esforçar a fim de cumprir a lei do Senhor. Esse precisa ser o objetivo do crente, porque o crente sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele sabe também a pergunta que Paulo faz logo depois de falar a respeito desta maravilhosa verdade. Ele antecipa lá na Epístola aos Romanos a pergunta: e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E então ele diz: de modo algum. De modo algum. Mas se eu não conheço a lei, como é que eu vou praticá-la? Se eu não estudo os mandamentos, a abrangência dos mandamentos, como é que eu vou o tempo todo colocar em prática na minha vida? Veja, se a lei procede de um Deus soberano, você precisa chegar à mesma conclusão que Paulo. Esse mandamento é santo, é justo, é bom. É assim que você olha para a lei. Na lei do Senhor precisa estar o seu prazer, e entender a soberania de Deus deve também trazer tranquilidade ao seu coração, porque o Deus que deu a sua lei é o Deus que está governando a sua vida. O Deus que tem todas as coisas diante dele, nada sairá do seu plano, nada pegará o Senhor, o soberano Senhor, de surpresa. E o que ele fez com Israel, ele fez com você, quando enviou o seu filho a fim de cravar na cruz os pecados. Se Israel está sendo libertado aqui de 400 anos de escravidão do Egito, você foi liberto da escravidão do pecado, mas foi liberto para obedecer a esse soberano. O Deus do pacto é um Deus soberano. O Deus do pacto é também um Deus pessoal. Veja a expressão que aparece ainda no verso 2: eu sou o Senhor teu Deus. Uma expressão curta, maravilhosa. Teu Deus. Veja que privilégio. O soberano Senhor é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, não é um Deus que está distante, não é um Deus que só liga para os seus próprios interesses, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Ele é todo poderoso, ele é presente. E quando você olha para Cristo Jesus em sua encarnação, você tem o anúncio do Emanuel, do Deus conosco, do Deus que é acima de todos os homens, do Deus que está entre nós. Quando nos reunimos em culto,
Somos aceitos por Deus porque Cristo Jesus está aqui. Ele se apresenta conosco como o irmão mais velho, conduzindo a adoração, e é por isso que essa adoração é aceita. Ele é o grande ministro de louvor. É por causa dele que os nossos cânticos são aceitos. É por causa dele que Deus se agrada da adoração. Ele está aqui, Ele está presente, Ele é um Deus pessoal. E quando Deus se apresenta de uma forma tão pessoal ao seu povo, esse povo precisa dar ouvidos a esse Deus. Sobretudo nós no Novo Testamento, que sabemos que esse Deus que está aqui se apresentando de forma pessoal, se torna ainda mais presente na pessoa de Jesus Cristo encarnado. Privilégio que nós temos e que Israel só via de longe, só via de forma profética. Por exemplo, quando Isaías falou a respeito do nascimento do Messias, ele anunciou o Senhor Deus no meio do povo, quando disse que o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Deus Forte, está dizendo Isaías, estaria entre nós. Em Jesus Cristo nós vemos de forma gloriosa a verdade de que o Senhor Deus é um Deus pessoal e um Deus presente. Ele se mostra então um Deus atento ao seu povo, um Deus que se comunica com o seu povo, um Deus que dirige de perto a história do seu povo. Se você lembrar lá do capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés, as palavras são importantes, porque ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para livrá-lo, eu vou conduzir esse povo até a terra que mana leite e mel. O tempo todo Deus está garantindo que está junto com o povo, e agora Ele está lembrando este povo: eu sou o soberano, eu sou o teu Deus, eu estou com vocês. E de forma representada, Ele vai dar na lei a arca e o tabernáculo, para que o povo nunca se esqueça dessa verdade. Deus está entre nós, Ele é pessoal, e com Cristo Jesus sequer precisamos de uma arca. É uma tragédia quando você vê igrejas colocando aqui à frente do púlpito aquelas réplicas muito mal feitas e esquisitas da Arca da Aliança. Isso é uma afronta. Você tem o Senhor presente no meio do povo, e o povo trazendo para o culto uma réplica mal feita da arca que o Senhor fez sumir. E não foi por acaso, é para que o povo deixasse de lado mesmo. As sombras ficaram de lado. Cristo Jesus, a realidade do Verbo encarnado, está entre nós. E se você quiser vê-lo, venha de noite e nos reuniremos em torno da mesa do Senhor. É assim que nós vemos a Cristo. É essa a representação que nós temos. Diga-se de passagem, esse é o mês em que o tempo todo as pessoas estão tentando representar Jesus, e bota lá um bebê recém-nascido na manjedoura. Por mais que bebês sejam bonitinhos, não é assim que o Senhor quer ser representado. Nós vemos o Deus pessoal nos elementos da ceia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não há outra forma. Nós vemos pela fé, nós cremos que Ele está entre nós.
Nós cremos que Ele nunca nos abandonará. Nós cremos que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E então, neste dia glorioso, nós o veremos. Mas até lá, a realidade da sua presença não é menor. Ele está entre nós. Razão de podermos, como eu disse, cultuar ao Senhor. O Senhor está aqui então fazendo menção da aliança, quando Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. O povo deveria lembrar que, apesar de ter ficado 430 anos no Egito, com a ideia de aliança quase sumindo da mente do povo, aquele que estabeleceu a aliança, aquele que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que era o Deus do povo, se apresenta diante deles e os salva, e agora dá a sua lei. Quando Deus falou com Abraão, estabelecendo então a aliança com o patriarca, Ele também se mostrou um Deus pessoal. Lá em Gênesis 17, o que Ele diz no verso 7 é: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Você pode estar certo que o Senhor pessoalmente se relaciona com você. Nós não o vemos fisicamente, mas nós o vemos pelos olhos da fé, quando a palavra anuncia a gloriosa obra do Senhor Jesus Cristo, e Ele pessoalmente fala a você, prescrevendo mandamentos, consolando o seu coração por meio de promessas. Ele é pessoal, Ele se relaciona com a criação. Nós vivemos num mundo em que aqueles que estão fora do relacionamento com Cristo vão dizer que tudo que existe é obra do acaso. A criação é algo que aconteceu. De que forma? Por acaso. Eles não conseguem olhar para as coisas aparentemente mais simples e ver o quão complexo aquilo ali é, para dizer que foi obra de um acaso. Há outros que ainda dizem não. Eu até admito a ideia de alguém que criou, deve ter tido um criador, mas esse criador, ele se afastou. Ele criou e foi embora, e agora o mundo é regido somente pelas leis naturais. A Escritura apresenta a realidade do soberano que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. A Escritura apresenta a ideia de um soberano que, pela providência, sustenta todas as coisas. Você hoje se levantou, abriu seus olhos, não necessariamente nessa ordem, ou abriu seus olhos e se levantou, escovou os seus dentes, tomou o seu café, colocou a sua roupa, pegou o seu carro, veio até a igreja. Tudo isso porque o soberano Deus, o pessoal, o Deus pessoal, sustentou a sua vida. Não tivesse o Senhor sustentado a sua vida, você não teria se levantado, você já teria expirado. Isso mostra o quanto esse Deus pessoal está se relacionando com você. Ele está presente em meio ao seu povo, tão presente que libertou Israel, que deu a santa lei, o mesmo que Ele fez com você, te libertando do pecado, apresentando a você a lei, para que você agora, no poder do Espírito Santo, possa viver para a glória dEle. Jeremias vai lembrar Deus por meio de Jeremias: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? A ideia
de que Ele está aqui, de que Ele é soberano, de que Ele está entre nós, de que Ele não se mistura com a sua criação. Esse é o seu Deus, o Deus que dá a você a sua lei bendita. Ele não é um Deus local, Ele não é um Deus tribal. Hoje, quando a igreja do Senhor se reúne em todas as partes do mundo, o Senhor está presente em todo lugar, sendo adorado, recebendo a adoração do seu povo. E Cristo Jesus, que está presente conosco, conduzindo o nosso culto, conduz o culto de todos os nossos irmãos espalhados em toda a face da terra. É esse o Deus que diz: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que cristãos não deveriam se desesperar, não deveriam estar ansiosos, não deveriam ficar agoniados, porque a despeito de tudo que possa acontecer, Deus está conosco. Mas há um último aspecto a respeito desse Deus, apresentado no verso 2. O Deus do pacto é um Deus misericordioso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é interessante porque ele vai começar a ordenar os seus mandamentos. Mas antes de ordenar os mandamentos, ele está dizendo: olha, lembre-se que quem está ordenando aqui é quem libertou vocês, é quem deu condições para que vocês pudessem agora cumprir os mandamentos. E essa ordem é bastante importante. Deus liberta um povo, Deus dá a sua lei. Na cabeça de muitos crentes, o que acontecia no Antigo Testamento era: o povo cumpria a lei e era salvo. Se fosse dessa forma, o relato de Êxodo deveria ser bem diferente. O relato de Êxodo deveria ser Deus se apresentando a Moisés, dando a lei a Moisés e dizendo: leve agora o povo do Egito, e no dia que o povo cumprir a lei, eu vou lá libertar. E o povo estaria até hoje lá no Egito. Deus salva o seu povo, e a sua lei é para que este povo ande em santidade perante Ele. Louve a sua graça e a sua misericórdia. Deus está deixando o povo ciente de que o soberano que exige obediência é o Deus pessoal que exerce misericórdia, que salva o pecador. E pode ser também para não deixar nenhuma margem a questionamentos: quem esse Deus pensa que é para dar ordem? Quem Deus acha que é para sair falando o que eu tenho que falar, fazer, ou o que eu não devo fazer? Porque, irmãos, desde o Éden, é isso que Satanás tenta colocar na cabeça do homem. Ninguém deve dizer a você o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Todo mundo pode ser conhecedor do bem e do mal, basta comer do fruto, basta se apartar desse Deus e nós seremos tal qual Ele é, nós seremos como Ele. Essa foi a promessa de Satanás. Mas esse Deus está colocando as coisas no devido lugar, dizendo: olha, eu estou com vocês, eu me relaciono com vocês, e em Jesus Cristo Ele se sujeitou à sua própria lei, mas eu estou acima de vocês. Eu sou o soberano, e como soberano eu exerço misericórdia. Vocês não merecem, é graça, é favor da minha parte. Então, antes de questionar como é que Deus pode dar ordens, lembre-se da gloriosa redenção, lembre-se da obra de criação, lembre-se que Ele sustenta a sua vida,
Quem somos nós para questionar um Deus desse? Mas há muita gente que questiona e que quer se livrar da lei do Senhor. O Deus soberano, o Deus que está com o povo, é o Deus que diz: sou eu que salvei a vocês. Em toda a história bíblica, você perceberá essa misericórdia do Senhor. Ele agiu com misericórdia ao ratificar a aliança com os nossos primeiros pais. Ele novamente age com misericórdia ao libertar esse povo da escravidão. Jeremias vai lembrar esse povo que a razão de não sermos consumidos é que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Então hoje, quando você abrir os seus olhos, você já deveria ter se lembrado da misericórdia de Deus, que deveria ter te consumido no meio da noite, se Ele olhasse somente para os seus pecados. Mas como Ele olha para você por meio de Jesus Cristo, como você está unido ao Senhor, Ele é misericordioso. Aí você fala: pastor, mas tem um monte de gente aí que não está em Cristo, que acordou do mesmo jeito hoje. Verdade. A diferença é que você acordou, vai louvar a Deus, está sendo preparado para um dia se apresentar perante dele e ouvir: vinde bendito do meu Pai. Aqueles que estão apartados de Deus estão se levantando para continuar acumulando diante de si condenação, até aquele dia em que ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há uma diferença gritante quando um crente abre os seus olhos pela manhã e um ímpio abre os seus olhos pela manhã. Porque o crente é para viver para Deus, o ímpio é para mais uma vez afrontar o Senhor. Mas Ele estende a sua misericórdia e continua chamando pecadores ao arrependimento. Aqueles que ouvem a sua voz se unem ao seu povo, são unidos às suas ovelhas, serão preparados para ser apresentados como Cristo no dia final. Então, todas as vezes que você for tentado com um pensamento de rebelião quanto à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, aquilo que Deus fala que você tem que fazer, porque muitas vezes nós fazemos assim. Talvez uma das áreas onde nós mais pecamos nisso, em dizer: eu não vou fazer o que Deus manda, é quando nós somos afrontados e a Escritura diz que nós precisamos perdoar. Inclusive Jesus manda ou ensina a orar desta forma: perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Mas não são poucas as vezes que nós firmamos o pé e dizemos: não dá, simplesmente não dá. Isso é se rebelar contra as ordens do soberano, que já deu a cada um dos seus filhos capacidade para cumprir a sua lei. Ele é misericordioso e Ele espera que os seus filhos ajam também com misericórdia. Geralmente, quando alguém questiona a lei do Senhor, é porque ele está se vendo acusado por algum pecado, e então ele começa a murmurar e reclamar. Ao invés de tomar esse caminho, lembre-se que ao ser acusado pela lei, você pode olhar para o Redentor, para aquele que cumpriu a lei no seu lugar, de forma perfeita, cujos créditos, cuja justiça é agora atribuída a você, que não será punido, que mais uma vez alcançará misericórdia, porque o Filho recebeu a ira no seu lugar, porque o Filho enfrentou a fúria
do seu Pai. Louve a Deus porque constantemente Ele tem estendido a sua misericórdia sobre a sua vida. E ainda que você quebre a lei, e você faz isso muitas vezes, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O prefácio dos 10 mandamentos, então, irmãos, ensina qual é o caráter do Deus da aliança. Ele é um Deus soberano, pessoal, misericordioso. Jesus vai dizer no Novo Testamento: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Texto dessa noite. Jesus é o Deus do pacto, que está presente entre o seu povo. E é Ele, no mesmo Evangelho de João, que vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Todas as vezes então que você olhar para os mandamentos, lembre-se do caráter do Deus que está comandando, ordenando. Lembre-se do Filho bendito de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que perfeitamente já cumpriu toda a lei, para que você agora, liberto do pecado, possa dar ouvidos à bendita lei, a fim de ser santo diante dele, a fim de viver para a sua glória e louvor. Descanse no governo soberano desse Deus que diariamente tem estendido sobre você a sua misericórdia.